Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Beth, eu trabalho no Grupo de Ações de Atenção à Saúde da População Prisional da Coordenadoria de Saúde. No final desta AVC, nós teremos um momento de interação e que vocês devem mandar as dúvidas de vocês, as questões que vocês queiram discutir para o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br ou então pedir a palavra aí no polo onde vocês estão. Nós estamos agora com um novo sistema também de encaminhamento de questões, uma nova interação, né, é o WhatsApp. E caso vocês queiram interagir também, basta mandar durante a AVC um WhatsApp para o número 11 99 604 7899. Repetindo, 11 São Paulo, 9 9604 7899, ok? E aí a gente espera que todos vocês participem, tá? Com questões, né, tanto pelo WhatsApp como também por e-mail, ou pedindo a palavra. A Coordenadoria de Saúde, ela vem desenvolvendo um programa de educação continuada na área da saúde, objetivando levar e atualizar conhecimentos, para que todos possam melhor desenvolver seus trabalhos em suas unidades prisionais. Esta AVC de hoje tem o tema Adesão ao Tratamento de Doenças Crônicas. É um evento técnico informativo que irá dar suporte e atualizar nossos conhecimentos a respeito dos tratamentos das doenças crônicas existentes aí nas unidades prisionais. Como a AVC anterior da semana passada tratou sobre a divulgação e a atualização em testes rápidos, inclusive sobre como diagnosticar doenças, esta AVC se propõe a orientar sobre a importância do tratamento dessas doenças. Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje que vai falar aí na AVC. A doutora Iramara Silvério de Jesus, ela é especialista em cardiologia e cardiogeriatria médica. Ela é cardiologista do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. E a doutora Camila Rodrigues, ela é médica infectologista também do Centro Hospitalar de São Paulo, médica referência de tuberculose multidroga resistente do CVE e é médica referência de genotipagem. Eu passo a palavra aí para as doutoras que vai falar com vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre a doutora Iramara. Bom dia a todos, eu sou a doutora Iramara Silvério de Jesus, sou especialista em cardiologia, como a Beth disse, e cardiogeriatria, tá? Sou médica cardiologista responsável do CHSP, que é o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, e eu estou aqui para falar para vocês sobre adesão ao tratamento para hipertensão e diabetes. O que é importante? O importante dessa aula é a gente avaliar qual é a nossa população. Dentre esses dados, eu achei interessante mostrar para vocês como está a situação atual do Brasil. A nossa população carcerária ela aumentou mais de 400% nos últimos 20 anos. Esses dados eu colhi do Infopem, que é o Sistema de Informação Penitenciário, e ele é de dezembro de 2012. Você pode ver que a gente ocupa o 4º lugar no mundo, tá? Referente ao tanto de número de pessoas presas em relação à população total. Quem fica em primeiro lugar é os Estados Unidos, com 2,2 milhões de pessoas. A China vem em segundo lugar, a Rússia em terceiro e o Brasil em 4º lugar, com 574 mil pessoas. Isso é importante saber, por quê? Porque isso vai mostrar todas as pessoas que estão, o que a gente vai avaliar. Dentre esses 574 mil pessoas, não pacientes, 35% estão no estado de São Paulo, tá? Então, são números bem altos. Dentre essas pessoas, o que a gente vai avaliar? Hipertensão arterial sistêmica. O que eu posso considerar como hipertensão arterial? É uma doença poligênica e multifatorial. O que seria poligênica? São vários genes envolvidos para a formação, para o desenvolvimento da doença.
E multifatorial a gente vai falar daqui a pouco no próximo slide. É considerado um problema de saúde pública por conta do número de pessoas que ela comete, tá? Eu considero hipertensão arterial sistêmica como? Se eu tiver uma pressão arterial sistólica, que seria a pressão arterial máxima, maior ou igual que 140, ou também uma pressão arterial diastólica, ou a mínima, maior ou igual a 90, eu posso considerar hipertensão arterial, qualquer um dos dois fatores. O que consideramos como fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial? Idade, quanto maior a idade, maior o risco do paciente desenvolver hipertensão. Gênero, paciente do gênero masculino e feminino. O masculino ele tem maior chance de desenvolver hipertensão, assim como doenças cardiovasculares também. E a nossa população carcerária, a maioria, são homens, tá? Então, mais um motivo para a gente precisar se ater nisso. Etnia, pessoas de origem negra, que são considerados os pardos, os morenos, né? Então, essas pessoas, elas têm um maior risco também de desenvolver hipertensão. Obesidade. A obesidade por si só já é um fator que leva à hipertensão. O sedentarismo. A grande parte da nossa população não faz atividade física, né? Por quê? Porque é uma população que está encarcerada. Então, a gente tem um grande número de sedentarismo. Ingestão elevada de sódio. Hoje, esse fator é muito importante porque a gente consome muito produto industrializado. O que é importante a ter é que a grande maioria dos produtos industrializados, ou quase uma totalidade eu consideraria, ela tem uma taxa de sódio. Para que serve o sódio? O sódio é para dar sabor às coisas e também ele é para conservar. Então, até o refrigerante que você toma, se você virar lá, você vai ver que ele tem sódio. E a ingestão de álcool, que no nosso caso, considera-se como um passado dos nossos pacientes, né? Na atualidade não mantém. A hipertensão. Pelo Portal Brasil, foi avaliado no final de 2013 que 24,3% da população adulta do Brasil é hipertensa. Já pela OMS, Organização Mundial de Saúde, eles consideram que 1 em cada 3 adultos no mundo tem hipertensão. Então, eu consideraria que os nossos dados do Portal Brasil aí estão um pouco em defasagem em relação à Organização Mundial. Eu confiaria mais aí nos 33%. Então, realmente é um valor considerável de pacientes que nós temos. Eu achei interessante mostrar para vocês qual o impacto que tem tudo isso, doença, hipertensão, doença do coração, qual o impacto que isso tem no Brasil, no mundo, tá? Eu colhi os dados das doenças cardiovasculares, elas causam quase 30% de todas as mortes no país. Em 2000, a gente tinha, em primeiro lugar, cardiopatia isquêmica, em segundo lugar, infarto, em terceiro lugar, pneumonia, e assim seguindo. DPOC, que é doença pulmonar, diarreia em quinto, a sexta causa de morte no país, HIV, nascimento prematuro, tuberculose em oitavo, em nono, câncer, e em décimo, diabetes. Essa mesma avaliação foi feita 10 anos depois, em 2011, e o que nós temos em primeiro lugar novamente? Cardiopatia isquêmica, infarto, então são doenças cardiovasculares ocupando primeiro e segundo lugar. Em terceiro lugar, pneumonia, e o interessante é que o diabetes, de 10º lugar em 2000, subiu para o 8º lugar em 2011. Então, isso mostrando mais uma vez o que reflete os modos de vida, a alimentação da população nesses 10 anos. Vamos lá. Interessante, esses são alguns dados estatísticos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esses são os dados referentes a dezembro de 2013, tá? Mostrando no Brasil o tanto de óbitos que a gente tem por doença cardiovascular. 34% de todos os óbitos. Então, de 100 pessoas, 34 delas vão a óbitos por doença cardiovascular. Eu acho que é um valor bem considerável. 42% dos adultos do país têm colesterol alterado. 42%, isso é quase metade da população adulta. 35% dos adultos são fumantes.
outro valor bem expressivo. 32% são obesos, tá? E consideramos chagásicos de 6 a 8 milhões. O que seriam? Seriam as pessoas portadoras de doença de Chagas, tá? Que é aquela doencinha causada pela picada do barbeiro. Isso é mais comum onde? Na região norte e nordeste, né? Que são casos de pau a pique, né? Tem muito contato com áreas de vegetação, animais, então é mais comum essa doença. Mas esses pacientes, eles vêm também para São Paulo. Então, a gente tem um número considerável de chagásicos também no estado de São Paulo. E, reforçando mais uma vez, as 3 doenças que mais matam no Brasil pela sociedade. Infarto do miocárdio ocupa a primeira posição. Insuficiência cardíaca. O que a gente considera insuficiência cardíaca? É o coração fraco, é o coração inchado. Os chagásicos estão considerados nessa qualidade, como insuficiência cardíaca. E, em terceiro lugar, o acidente vascular cerebral, ou o AVC, o derrame, como vocês conhecem popularmente. Tá. E a gente fica se perguntando, todo mundo deve estar se perguntando, mas o que eu considero doenças cardiovasculares? Como o próprio nome diz, englobam doenças cardíacas e as doenças vasculares, que são as doenças dos vasos, mais especificamente das artérias. O que a gente considera como doença das artérias? É a chamada aterosclerose, que seria formação ou acúmulo de placa de gordura nas artérias. Vocês podem ver aí no slide, a artériazinha de cima, ela tá limpinha, vocês veem que tá vermelhinha, inteira. A segunda artéria, que é a do meio, ela tem um amarelinho no meio. Isso é representando uma placa de gordura inicial. Ela se acumula na parte interna, na camada íntima da artéria, tá? E o terceiro desenho aí, que essa placa amarela, ela tá bem maior, já seria quase uma obstrução total da artéria. Essa obstrução total da artéria seria o que forma o derrame ou o AVC, se ocorre numa artéria que vai para os vasos da cabeça. Se ocorre numa artéria do coração, nas artérias coronárias, é também o que a gente chama de infarto, né? Então, são as 2 doenças causadas por obstrução arterial. E, dentre as doenças cardiovasculares, a gente considera também as doenças cardíacas, que são as doenças ditas próprias do coração. O que a gente tem de doenças do coração? A doença de Chagas, que é esse crescimento da massa do ventrículo, da massa cardíaca, a insuficiência cardíaca, as arritmias, as malformações do coração. É interessante ver que dentro da nossa população a gente tem um número grande, quase 50% desses pacientes, desses detentos, dos homens, eles têm entre 18 e 24 anos. Mas nesses quase 5 anos do sistema penitenciário, eu tenho observado que a gente tem um número interessante de pacientes com problemas de valvulopatias. A gente também considera como as doenças cardíacas, as doenças do coração. Tá? Agora, a gente vai falar de diabetes, que também é outra doença muito importante. O que seria diabetes? Diabetes mellitus. O diabetes, ele é representado pela hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? É o aumento da taxa de glicose na corrente sanguínea. Como que eu meço? Como que eu descubro? Bom, a gente pode estar lá, todo mundo, acho que toda penitenciária deve ter, o sistema de fazer o destro, de furar o dedinho do paciente. Como que a gente consegue fazer o diagnóstico lá? Se a gente tiver esse destro no paciente com 8 horas de jejum, sem comer nada, e a gente fizer essa glicemia de jejum, se o paciente apresentar uma glicemia maior que 126 miligramas por decilitro, ele pode ser considerado diabético. Tem outros parâmetros para considerar diabetes? Sim, temos também. A gente pode fazer ou lá no CHSP, ou via ambulatorial, ou via hospitalar. A gente pode fazer uma outra medida, isso também pode ser feito no sistema penitenciário, com o destro, em qualquer horário do dia, sem relação com alimentação. Se o paciente apresentar mais que 200 miligramas de glicemia em qualquer horário, ele também pode ser considerado um paciente diabético. Tem mais algum fator que eu poderia sugerir que um paciente é diabético? Sim, a gente tem os sintomas, tá?
alguns sintomas são muito importantes para a gente perceber que o paciente está apresentando. O que seria? Teríamos a poliúria, que é o paciente que vai muitas vezes ao banheiro, ele mudou a frequência urinária dele, ele está indo mais vezes ao banheiro, isso é um sinal de alerta. Como outro sintoma, polidipsia, ao mesmo tempo que ele tem aumento da frequência urinária, ele também pode ter aumento da frequência de beber água. Então, é um paciente que está bebendo muito mais água, tá? Para quê? Para compensar essa glicemia, essa taxa de açúcar no sangue. Então, é um fator também que a gente tem que prestar atenção. Polifagia. Um paciente, o que acontece? Ele come, e é muito interessante, ele aumenta a frequência de alimentação, ele come mais, e é um paciente que você percebe que às vezes está perdendo peso. Então, é mais um fator. Comer muito aumenta realmente ele aumenta o apetite e o paciente perder peso. Então, são fatores que a gente também tem que observar. Outro fator importante, cansaço. Então, é um paciente que ele tem uma apatia, ele anda mais cansado nos últimos meses, nas últimas semanas. Isso é importante também. E é uma apatia, um cansaço generalizado, seria um desânimo do paciente. Visão turva. Isso é interessante porque às vezes o paciente, a gente acha que pode ser um problema oftalmológico, só que se a gente associar, observar, até fazer um destro desse paciente, a gente pode observar que ele está com uma taxa alta de glicemia no sangue. Então, se ater também à visão turva. E outra que pode acontecer também, no nosso sistema é um pouquinho mais difícil avaliar, são as infecções. Principalmente eu consideraria infecção urinária. São pacientes que eles têm várias infecções, né, e são infecções mais difíceis, mais demoradas de curarem. Às vezes até uma infecção do pé, uma infecção da mão, um corte, uma cicatrização que demora. Todos esses sinais, eles também podem ser sintomas de diabetes. Então, a gente tem que se ater a tudo isso. E aí? Meu paciente é diabético, perfeito, a gente vai determinar a meta. O que eu considero importante para ele estar dentro do que a gente preconiza, tá? A gente vai considerar, naquele aparelhinho de novo, o destro, furando o dedinho lá nas unidades, a gente considera a glicemia de jejum, aquela de 8 horas sem o paciente comer, a gente quer que ela esteja entre 70 e 130. Esse é o valor ideal para um paciente diabético já fazendo controle. Qual controle? É um diabético que ele pode estar em controle só de dieta, ele está em controle só com medicação ou em controle com insulina. Independente da escolha do médico para o tratamento dele, ele tem que se encaixar entre 70 e 130 para o jejum. Tudo bem, a gente não está conseguindo pegar o paciente em jejum, doutora. A gente vai fazer no meio do dia, em qualquer horário. Perfeito, não tem problema. A gente também tem meta, tem valores para isso daí. Seria de 90 a 120 minutos após ele comer alguma coisa. Então, a gente daria aí 90 minutos, 60, 1h30 a 2 horas depois de comer, a gente vai lá e fura o dedinho do paciente. Considera-se o quê? Um valor bom, menor que 180 miligramas por decilitro. Então, são valores que eu acho que a gente tem que ter, tem que guardar para o controle dos nossos pacientes. Vamos lá. Lembrando também, vamos voltar, vocês podem voltar para mim para o slide 6, que a gente mostrou, não sei se vocês, vamos lá, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Vocês lembram que eu falei que em 2000 a gente tinha em 10º lugar, como as principais causas de morte, a gente tinha diabetes,
Olá, estamos de volta à nossa videoconferência. Eu continuo passando a palavra agora para a doutora Camila, que ela vai continuar, né, fazendo a sua apresentação e vai falar agora sobre tuberculose. Olá, bom dia, obrigado por vocês estarem aí ainda. Agora a gente vai falar sobre tuberculose. A partir do momento que a gente já fez a aula de HIV, já fica mais fácil a de tuberculose muito mais rápida, porque a questão dos princípios de aderência e de adesão já foi colocado naquela aula, tá? Então vamos continuando dando início à tuberculose. Qual o problema da tuberculose? Tuberculose é passada pelo ar, gente, é um problema de saúde pública. Só que o detalhe é que ela é curável e evitável. O que a gente tem que fazer? Diagnosticar e tratar rapidamente. Lembrando, como eu já falei, a associação TB-HIV dentro do sistema penitenciário. Cerca de 40% das pessoas que têm tuberculose também têm HIV. E o problema, o uso inadequado, assim como no HIV, gera resistência. Então, sempre fazer também a aderência e dar a medicação de forma correta aos nossos pacientes. Dados epidemiológicos da TB mundiais, que nós vamos aqui comentar, a gente tem 9,27 milhões de novos casos de tuberculose ao ano no mundo. 3% estão no continente americano, sendo que a mortalidade anual é de 1,3 milhões. Sendo que desses 1,3 milhões, 456 mil são HIVs positivos. Temos no mundo 500 mil casos de tuberculose multidroga resistente, referente ao último levantamento da WHO. E o Brasil é um dos 22 países que concentram quase 80% dos casos de tuberculose mundiais. E os dados epidemiológicos brasileiros? Olha, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa foto. É isso que acontece num paciente com tuberculose que não faz o tratamento. Esse paciente definha até a morte, por isso que é essencial o tratamento, ainda mais quando ele tem e tem cura. Então, o Brasil é o 19º no número de casos mundiais. Nós temos 36 casos por 100 mil habitantes no Brasil e a mortalidade de 2,4 casos por 100 mil habitantes. A região sudeste é que concentra o maior número de casos, sendo que a população carcerária concentra 0,2% dos casos da população do Brasil. A população carcerária corresponde a 0,2% da população brasileira. E nesse pequeno percentual que nós temos aqui, a população carcerária, a gente tem 6% de casos novos ao ano. Então a gente vê que a tuberculose é um problema de saúde pública e é um problema do sistema prisional. Aqui a gente vai observar a presença novos casos, a presença de novos casos da incidência de tuberculose. Tá? E a questão, esse passado são a incidência de novos casos em 2012 pelo informe do WHO. E aqui são os países que têm e a quantidade por 1.000 habitantes que nós temos no país. Você vê que o Brasil é um intermediário, o grande problema é leste europeu, principalmente África. Aqui eu vou passar rapidamente, são os mesmos dados que a doutora Iramara já passou, que eu já passei, sobre a quantidade de presos, a quantidade de falta de vagas, então por isso a superpopulação, que explica por a tuberculose ser uma doença por transmissão aérea, tá? Como eu já passei, a gente tem a maior quantidade de presos dentro do estado de São Paulo, em torno de 230 mil presos. E aqui que é o importante, diagnóstico. A transmissão da tuberculose é por via aérea, é a inalação de bacilos expelidos por tosse ou por fala. O que é importante, gente, dentro do sistema prisional? Realizar a busca ativa. Aquele paciente que é sintomático respiratório, que apresenta tosse há mais de 2 semanas, que se colha a pesquisa de BAR. Muito importante, a busca ativa desses casos. E com isso a gente vai tentar interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. A partir do momento que se trata, ele não transmite mais, então ele evita o contato. Então evita que esses outros pacientes sejam contaminados. 90% dos casos de tuberculose são de forma pulmonar e 60% deles são bacilíferos. Quando que é importante fazer essa busca ativa? Quando que é importante colher um escarro do paciente dentro do sistema prisional? O que o CVE, o que o Ministério de Saúde e o Departamento de Tuberculose preconiza? No momento da inclusão desse cliente dentro do sistema prisional e periodicamente, quando você vê que o paciente tem sintomas.
Em tuberculose, a questão da aderência é muito bem preconizada pelo Ministério da Saúde e pelo Departamento de Tuberculose. É o tratamento diretamente observado. O que é o tratamento diretamente observado? Novamente, é uma forma de você ter adesão do paciente. E o tratamento diretamente observado, ele é o mesmo esquema terapêutico, não muda a rifampicina, isoniazida, pirizinamida e etambutol. Porém, a mudança não é no que tem, não é o medicamento, é a forma de administrar. Você vai dar esse medicamento ao seu paciente, esse paciente você vai observar a tomada do medicação, você vai ver esse paciente engolir a medicação, preferencialmente diariamente, quando não conseguir pelo menos 3 vezes por semana, e você vai anotar no papel e pedir para que o próprio paciente também anote, falando, eu tomei o remédio. Então não tem como ele não deixar de tomar. O que você vai conseguir com isso? Maior taxa de cura. Cura é essencial, cura é vida. E por que o tratamento diretamente observado é preconizado no Brasil? Porque o Brasil tem uma taxa de cura menor que 85% e uma taxa de abandono maior que 5%. Isso não é o que a OMS preconiza. Então, o Brasil, através do tratamento diretamente observado, quer subir toda a taxa de cura para 95% e diminuir a taxa de abandono para menos de 3%. E, novamente, aqui eu estou mais de uma vez conscientizando, sensibilizando com o mesmo slide que eu utilizei na aula de HIV, que é, dentro do sistema prisional, pensar as estratégias, porque cada unidade é uma unidade. Você tem que ver o que funciona na sua unidade e não necessariamente funciona na outra. Ver seus conceitos, o que você está precisando, construir novos conhecimentos. Óbvio, fantástico, se a equipe de saúde estivesse completa. E sempre perceber-se como cuidador e como elemento fundamental na promoção de saúde da sua unidade. Você é um ser muito importante lá dentro, cuidador. É você que vai fazer isso. O tratamento da tuberculose é uma associação de medicamentos, medicamentosa adequada, com doses corretas e por uso por um tempo suficiente, que são os princípios básicos do tratamento. A partir do momento que você tem essa dose, que também é uma dose fixa combinada inicialmente no tratamento de tuberculose, você vai evitar a persistência bacteriana e o desenvolvimento da resistência aos fármacos, e assim assegura a cura do paciente. Então, hoje em dia, o tratamento preconizado para a tuberculose, eles são 4 comprimidos ao dia, na tuberculose que não tem resistência, composto pela rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida, 4 comprimidos com esses 4 fármacos numa dose fixa por 2 meses, e após esses 2 meses, a gente também são 4 comprimidos, mas eles são menores, que a gente fica só com a rifampicina e a isoniazida. Somando-se essa facilidade posológica, que nós temos 4 drogas em 4 comprimidos, aí também a gente soma-se isso ao tratamento diretamente observado como uma estratégia fundamental para o sucesso do seu tratamento e a cura do seu paciente. Sempre que você tiver um paciente com tuberculose, por favor, também realizar o teste rápido para HIV, que vocês já tiveram aula semana passada. Então, aqui é só um exemplo de como é um tratamento de tuberculose pelo protocolo do Ministério da Saúde, tá? É só um exemplo, ninguém precisa decorar dose, nada, quem faz isso são os médicos, só para vocês terem uma noção que ele é dividido em 6 meses e dividido inicialmente numa primeira fase em 2 meses e a segunda fase em 4 meses. E por que adesão? Novamente vem essa pergunta, né? Porque essa pessoa só fala em adesão. Porque você vai evitar a disseminação da tuberculose dentro das suas unidades. Evitar a transmissão para os próprios profissionais da área de saúde, da área de segurança e evitar o desenvolvimento de resistência. O que é uma tuberculose resistente? É isso que uma tuberculose resistente faz. Aí está uma foto para a gente mudar. Em alguns casos de tuberculose resistente, ela pode ser até incurável. Você não tem medicação para o tratamento. Não existe, infelizmente. Por isso que a gente tem que evitar que chegue a esse nível. Então, o que acontece? Tuberculose resistente vem da onde? Cai do céu? Não. Ela é adquirida por tratamento irregular ou por o abandono de vários tratamentos. É um risco à saúde dos seus contatos e da sociedade como uma forma geral. Sociedade penitenciária, sociedade aqui, fora, comunidade. Outro problema, maior tempo de tratamento. 18 meses no mínimo, de 18 a 24 meses. Uso de medicamentos injetáveis que nem toda unidade aplica. E como eu falei, pode causar até doença praticamente incurável.
Aqui é um exemplo para vocês compararem como que é um tratamento inicial de tuberculose com o que a gente chama de Coxip, que são as 4 drogas que são só 6 meses. E aqui para você ver os 18 meses de tratamento de uma tuberculose multidroga resistente, como preconizado pelo Ministério da Saúde. É só um exemplo, vocês não precisam decorar também nada disso, por favor. É só para você comparar a quantidade de medicação, número de tomadas, injetáveis, como tudo dificulta. Certo? Aqui foram. Como melhorar a adesão? Reconhecer o reeducando como doente. Utilizar o tratamento diretamente observado. Evitar que os pacientes utilizem o tratamento como moeda de troca dentro do sistema prisional, que isso pode acontecer. Mas o essencial, reconhecer aquela pessoa que está presa, que está lá cumprindo sua pena, como doente. Como eu falei, não é a gente que define a pena de ninguém. Outra coisa, acesso a serviço de saúde, um sistema ágil de comunicação entre os diversos serviços de saúde, tá? E a contribuição dos diferentes integrantes da população carcerária. Opa, que é isso? Vou pedir ajuda para preso? Não. Às vezes você tem, como a gente bem sabe, uma hierarquia dentro da população carcerária, que eles podem apontar para integrantes que estejam com tosse para você fazer a busca ativa. E com isso diminuir a propagação da tuberculose dentro do sistema prisional. É uma coisa que utiliza-se em algumas prisões, no Peru principalmente, que eles fazem, os próprios integrantes da população carcerária ajudam na busca ativa de tuberculose. Novamente, a mesma dificuldade do tratamento de HIV, a gente vislumbra no tratamento de tuberculose. A distância, a não retirada da medicação ou a retirada, o uso de drogas ilícitas, a ausência em consultas por falta de escolta, o uso da medicação quando é injetável, quando é o caso da streptomicina e da amicacina, o tratamento do paciente multidroga resistência, que demanda multifármacos e muito tempo de tratamento, e nos casos que não vem buscar, que não fornece a medicação ao doente. Como sempre, melhorar a adesão é trabalho de equipe, todos da equipe têm que estar juntos, acolher, manter o vínculo com os profissionais, a relação médico-paciente e com todos os profissionais da equipe multidisciplinar. Escutar o seu paciente, ouvir, sanar suas dúvidas, acolher-o. A boa relação médico-paciente e paciente-equipe multidisciplinar é que faz a diferença na adesão. Sempre tentar dar mais informações ao paciente, responder suas questões. Isso é muito importante. Uma coisa que eu quero deixar, que já terminou a aula de tuberculose, como eu falei, a partir do momento que a gente tinha começado e dado os conceitos de adesão na aula de HIV, a de tuberculose era mais rápida. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, toda doença crônica, toda, hipertensão, diabetes, o HIV, que hoje é considerado uma doença crônica, a tuberculose, pelo período dela de tratamento, pois ela tem cura, então não é mais uma doença crônica, qual é o diferencial nessas doenças? Adesão, aderência ao tratamento. A partir do momento que seu paciente tome a medicação de forma correta e você o auxilia a isso, você vai ter uma pessoa menos doente, uma pessoa que te causa menos problemas e que vamos ter menos tensão dentro daquela unidade. E a partir do momento que você tem menos tensão na unidade, você tem uma melhora da qualidade de saúde da população carcerária e dos profissionais que lá estão. Então eu quero deixar muito obrigado, podem mandar suas dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a apresentação aqui da doutora Camila, da doutora Iramara, né? Brilhantemente vocês apresentaram aí, né, as palestras de vocês. E nós vamos passar agora para o momento de interação. Então, primeiro nós vamos, né, interagir aí com os polos, né, caso vocês tenham algumas questões, né? Vamos responder os e-mails de vocês e as perguntas que vocês mandaram aí para o WhatsApp, ok? Nós já temos uma questão aqui, quem vai responder, doutora Iramara? São as duas para mim, tá? Vamos lá, de novo. Gente, legal aqui, Charlene, da CDP de Sorocaba. Obrigada, Charlene, pela dúvida. Eu acho que todas as dúvidas, por mais que vocês achem simples, são pertinentes. Então, manda mesmo, pergunta. Bom dia. Com relação ao uso das seringas de insulina, pode ser reutilizada até quantas vezes? Infelizmente, nenhuma, tá? A seringa de insulina, a orientação é que não seja reutilizada. Tudo bem? Essa é a orientação. Vamos lá, acabou a seringa hoje. O meu paciente tem uma dose de manhã, eu acabei de fazer,
e ele tem uma dose à noite, eu sei que a seringa não chega hoje. O que eu faço? Se eu não tiver como ter outra seringa, claro, no mesmo paciente, vou deixar ele sem insulina ou vou reutilizar a seringa? Vai reutilizar a seringa. A orientação é para que nunca se reutilize, mas entre deixar o paciente sem insulina, de jeito nenhum. Infelizmente, você pode deixar ele com risco de morte sem a insulina. Então, é a orientação que era para eu dar aqui? Não, mas é a realidade que a gente vive. Então, Charlene, fica aí essa dica, né? Talvez seja a sua realidade, né? Às vezes, no CHSP, é muito diferente de vocês, a gente tem tudo, funciona muito bem, mas isso aí que vocês passam por momentos que, às vezes, isso acontece. Então, fica aí a dica. Tem outra questão também, é do Tomás Celidônio, é o psicólogo do CDP de Jundiaí, tá? Ele falou a doutora Camila, mas quem falou fui eu, Tomás, de diabetes. Ouvi a doutora Camila, doutora Iramara, falar sobre dieta de diabetes. Concordo que a dieta é imprescindível para o controle. Todavia, no sistema penitenciário em geral, essa dieta é bem inadequada. Quando vem dieta, é uma sopa rala e muito ruim. E os presos têm baixa adesão ao tratamento, devido a passarem fome e se comerem apenas a dieta. Não acham que deveriam ter uma orientação e controle dessa alimentação elaborada pela Coordenadoria de Saúde da SAP, através de uma resolução SAP? Assim evitaria a compra de alimentos sem adequação para diabéticos, em que pese saber que os nutricionistas deveriam estar sabendo isso. Isto não é o que eu observo. Uma observação, ele colocou, sou diabético e sei bem disso. Tomás, é muito engraçado, porque outro dia eu atendi um paciente e eu virei para ele, por acaso ele era diabético e hipertenso. Eu falei, olha, eu vou pôr dieta para o senhor. Doutora, pelo amor de Deus, dieta não. Eu falei, como? Eu preciso colocar dieta para o senhor. Doutora, se a senhora prescreve dieta na minha folha, eu vou receber só uma sopa rala. Realmente foi como você colocou, Tomás. E, doutora, eu não consigo sobreviver com essa sopa. E, realmente, o que eles partem? Então, são os pacientes que eles vão mais para o pão. O que você falou tem realmente totalmente embasado. Só que, por outro lado, algumas unidades, eu consigo perceber que eu prescrevo dieta hipossódica, eles mandam até dieta para diabético, eles mandam até um adoçante para o paciente. Então, assim, não tem uma unanimidade entre as penitenciárias, entre os CDPs. Uns funcionam, outros realmente não funcionam. Concordo 100% com você. Eu acho que a gente deveria ter elaborado o quê? Dieta hipossódica, o que comprar? Dieta hipoglicemiante, dieta para diabetes. Eu acho realmente, Tomás, concordo realmente com você, é uma coisa que esbarra. Eu vejo muito isso porque eu trato hipertenso e eu tenho muito diabético hipertenso também. E, consequente, eu faço tratamento, tá? Isso é uma coisa que realmente a gente tem que pôr em pauta com a SAP. Eu acho que é um assunto bem interessante e muito importante no tratamento. Ok. Nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Espero que a vídeo, né, tenha ajudado vocês aí. Como ninguém fez mais nenhuma pergunta, né, já respondeu as duas, eu vou passar para a doutora Iramara e para a doutora Camila logo a seguir para fazer suas considerações finais. Bem, como eu falei, acho que o final é mais importante. O que a gente quer deixar a mensagem aqui é que vocês, como cuidadores, que vocês estejam aí, a gente está no CHSP. Então, a gente não está aí dando a cara que nem